Então, o Espírito Santo, que é o tema desse trimestre, a revista é o verdadeiro pentecostalismo, a atualidade das doutrinas bíblicas sobre a atuação do Espírito Santo. Então vamos lá. Ele me glorificará. Quem disse isso foi Jesus. Jesus estava preparando os discípulos para ficarem, e ele estava dizendo: eu vou, mas eu rogarei ao Pai, e ele enviará outro Consolador. Então aqui Jesus vai dizer: ele me glorificará. Capítulo 16 de João, versículo 14, está escrito. Vamos ler a revista. Houve uma época que entre nós, assembleianos, vai falar da gente aqui, a revista, em alguns questionavam a adoração ao Espírito Santo. O argumento era baseado numa interpretação equivocada das palavras de Jesus. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu. João 16 e 14. Ainda hoje é comum ouvir alguns ou alguém dizer que o Espírito Santo não deve ser adorado, porque é ele que glorifica a Cristo. Tal argumento é equivocado, pois o Pai glorifica também o Filho. João 17, versículo 5. E nem por isso se deixa ou se diz que o Pai não deve ser adorado. Se o Espírito Santo é Deus, logo pode ser adorado. Do contrário, seria um Deus de segunda categoria. Estão entendendo, irmãos? E isso não existe na fé cristã. Então veja bem, eu já ouvi alguns pastores, assembleianos, dizer que o Espírito Santo não aceita a adoração. E o meu pouco tempo de cristão e de crente, eu entendo que o Espírito Santo é Deus. E não tem nenhum erro, nenhum pecado a gente adorar o Espírito Santo. Mas o Espírito Santo, ele não foi enviado para ser adorado. O Espírito Santo, ele foi enviado para consolar a igreja, para ensinar a igreja e para mostrar à igreja o caminho que nos leva à adoração verdadeira ao nosso Deus. Agora, não tem nenhum erro, nenhum pecado em você adorar a Ele. Porque quando nós adoramos a Deus, nós adoramos o Filho e o Espírito. Amém, irmãos? Amém. Quando nós adoramos o Filho, nós adoramos o Pai e o Espírito. E quando nós adoramos o Espírito, nós adoramos o Pai e o Filho. Porque os três são... Mas eu vejo que não é porque a igreja foi ensinada assim, mas você vê que a igreja, em lugar nenhum você vai ver uma igreja adorando o Espírito Santo, não é verdade? Todo mundo adora quem? A Deus e ao Filho, a Deus e a Jesus. A adoração do Espírito Santo não é uma coisa normal ou uma coisa corriqueira, porque ele não está na terra para ser adorado, ele não está na terra para receber louvor. Jesus, quando estava na terra, ele não estava na terra para receber louvor, ele não estava na terra para receber adoração. Contudo, ele não se isenta daquilo que ele é. Ele disse: eu sou. Antes que Abraão fosse,
eu sou. Glórias a Deus, aleluia. Quando ele foi preso, ele mesmo vai testificar para o Herodes lá, aquele povo todo que fizeram aquela entrevista com ele. Ele mesmo vai dizer: eu sou rei. Glórias a Deus. Porque para isso eu nasci. Glórias a Deus, aleluia. Mas lá fora, na sua obra ou no seu ministério, Jesus nunca disse assim: vocês têm que me adorar, porque eu sou o Senhor de vocês. Não. Em nenhum momento Jesus tomou o lugar de rei ou de príncipe para receber do povo a adoração. Não, ele ensinou a levarmos a adoração àquele que merece. Ou vocês não lembram quando chegou um jovem: bom mestre, o que foi que ele disse para aquele moço? Por que me chamas bom? Só um é bom, Deus, que está nos céus. Aleluia. Porque ele não veio para receber adoração, ele veio para cumprir a obra redentora do Pai. Né? Ele veio para obedecer. Ele disse: eu vim para fazer a vontade de quem? Do meu Pai. E quando Jesus ressuscita e volta, quando ele entra aonde estavam os discípulos, ele diz: Pai seja convosco, assim como meu Pai me enviou, eu agora vos envio a vós. Glórias a Deus. Irmãos, o que eu acho mais interessante na Bíblia é que como que é fácil do ser humano descredenciar e descredibilizar a palavra de Deus. Como que é fácil dos homens se desviarem do centro, do propósito do nosso Deus, do Evangelho de Jesus Cristo. Então, estamos falando que o Espírito Santo, Jesus disse: ele me glorificará. E por causa desse versículo, os homens interpretaram errado e colocaram para a igreja: vocês não devem adorar o Espírito Santo, porque o Espírito Santo não é para ser adorado. Não é que ele não é para ser adorado, é que ele não veio, assim como Jesus não veio para ser adorado, para ser reverenciado como o tal, ainda que ele que ele foi, que ele será, mas Jesus não veio com esse propósito. O propósito de Jesus era morrer na cruz, era levar na cruz os nossos pecados, e depois dele morrer e ressuscitar, aí sim, ele agora é Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, e ele volta para o seu lugar de glória e está lá. E a Bíblia diz que é ele que intercede por nós diante do Pai. E o Espírito Santo veio para glorificar. Qual é o motivo, ou qual é a função, ou como que o Espírito Santo glorifica o Pai? Toda vez que ele convence um homem do pecado, da justiça e do juízo, ele está glorificando a Deus. Glória a Deus. E toda vez que você dá um glória, dá um aleluia, você também está dando o Espírito Santo que está em você, está adorando ali. A gente pensa que a gente adora Deus, né? Porque a gente é crente, porque, irmãos, a gente adora a Deus porque Deus está em nós, através do seu Espírito. Então é o Espírito Santo de Deus que age em nós e que nos faz glorificar a Deus. Agora eu quero dizer para vocês que a verdadeira adoração não é o glória, não é o aleluia, não é o levantar a voz e cantar aquele hino, né? Bem bonito. Entendeu? Eu quero conhecer Jesus. É bom que, mas você sabe realmente que você quer conhecer Jesus. Então não é essa adoração. Adoração a Jesus, adoração ao Pai. Nós adoramos a Deus verdadeiramente quando alguém olha para mim, para você. Dentro da igreja, pastor? Não, lá fora. Lá no seu convívio.
lá na sua faculdade, lá no seu trabalho, quando alguém olha para você e vê que o ambiente que você está é propício a você se envolver e a se lidar com situações que não desrespeitam a palavra de Deus, mas quando alguém olha para você, vê que você não se mistura, vê que você não dá ousadia para que o mundo está colocando diante de você, vê que você é diferente, a sua fala, a sua maneira de se comunicar, ela é perfeita, ela é pura. Alguém olha para você e aí diz, ele é diferente, ela é diferente. Você está glorificando a Deus. Não vê a sunamita? Quando aquele profeta passou, ela observou, e observou uma vez, duas, três, porque uma vez é muito fácil a gente dar testemunho, um dia só. Mas o testemunho do crente tem que ser, constantemente. É por isso que Jesus enviou o seu Espírito Santo, para estar conosco, para nos ajudar todos os dias, nós manter esta comunhão com Ele. Amém, igreja? Então, não é pecado você dizer glória ao Pai, glória ao Filho e glória ao Espírito Santo. Não é pecado. Mas você não vê quase ninguém falar isso. Só que estenda, não é pecado glorificar a Ele, porque Ele é Deus. Contudo, Ele não veio na terra para ser glorificado. Vê, irmãos? Ele não veio na terra para ser glorificado. Ele veio para nos dar da sua presença e nos envolver na sua presença e glorificarmos a Deus. Então, quando Jesus diz que Ele me glorificará, aí versículo 14 do capítulo 14, versículo 26, que está na revista ainda, lá para frente, vai dizer assim, que o Espírito Santo, o Consolador, que o Pai enviará em meu nome, e esse vos ensinará todas as coisas, e vos fará lembrar de tudo que eu tenho vos. Coisa linda, né? O Espírito Santo. Então Jesus estava dizendo que Ele me glorificaria, porque Ele falaria daquilo que Ele recebeu de Jesus. Vamos continuar? Terceiro tópico, diz assim, o efeito prático da pericorice. De novo essa palavra aqui. Palavra pesada. A verdade é que quando expressamos num culto glória a Deus, ao Filho e ao Espírito, o Filho e o Espírito são glorificados no seu louvor da mesma maneira, quando damos glórias a Jesus, o Pai e o Espírito Santo estão sendo também glorificados. Foi aquilo que eu falei, já preguei a lição. Que a gente vai lendo e vai... Então veja bem, igualmente quando se glorifica o Espírito Santo, o Pai e o Filho são glorificados juntamente. Aí não dá para a gente ler todos os textos, mas aqui tem um texto bem comprido, em Apocalipse, capítulo de número 5, versículo do 6 ao 13, vai falar de uma revelação do futuro, quando João vai dizer que vê um trono e no trono está o Cordeiro, e vai falando e vai dizer que ele é o... E lá em cima do trono está 4 animais, ou é 4... É um ribuliço tremendo lá. Vamos ler esse texto, para nós não ficar aqui falando coisa que a gente não está sabendo. Então, Apocalipse, capítulo 5, versículo do 6... Aqui, Aí João diz assim: olhei e eis que estava no meio do trono, dos 4 animais viventes, entre o ancião, um cordeiro, como havendo sido morto, e tinha 7 pontas e 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus, enviados a toda a terra, e veio
e tomou o livro da destra do que estava sentado no trono. E havendo tomado o livro, e os 4 animais e os 24 anciões prostraram diante do Cordeiro, tendo todos eles harpa e salvas de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos, e cantavam um cântico dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir os 7 selos, porque fostes morto, com o teu sangue comprastes para Deus homens de toda a tribo, língua e um povo e nação. E para o nosso Deus os fizestes reis, sacerdote, e eles reinarão sobre a terra. E olhei, e a voz de muitos anjos ao redor do trono, e dos animais e dos anciões, e era número deles milhões de milhões, milhares de milhares, que grandes voz diziam: digno é o Cordeiro que foi morto de receber o poder, as riquezas e a sabedoria, a força, a honra, a glória e ações de graça. E ouvi a toda a criatura que está no céu, na terra e debaixo da terra, que está no mar, e todas as coisas que nelas há, dizer ao que está sentado sobre o trono e ao Cordeiro seja dado ações de graça, honra e glória, poder para todos sempre. Aleluia. Amém? Então, veja que aqui nós podemos observar que há uma adoração à Trindade que já está no céu, né? O Pai, o Filho e o Espírito, que aqui no texto é representado como os 7 olhos, como os 7 Espíritos de Deus que foram enviados sobre a terra. Então, vamos lá. De modo que a declaração do antigo, ou do artigo de fé 27 do credo de Atanásio, tanto a unidade da Trindade como a Trindade na unidade deve ser adorada. Esta está fundamentada nas Escrituras. Tanto faz adorar Jesus separadamente ou a qualquer das outras pessoas da Trindade, como adorar a própria Trindade, não é verdade? Então aqui nós vemos que nesse texto de Apocalipse é adorado os 3 como Deus, como Cordeiro. O Cordeiro é Cristo, que foi crucificado, que foi morto, que foi imolado pelos nossos pecados. Agora o 4º tópico desse segundo tópico da lição diz assim: a consubstancial com o Filho. Consubstancial quer dizer da mesma substância. O Senhor Jesus prometeu enviar o Consolador, identifica com o Espírito Santo, mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, João 14, 26. O Filho é consubstancial com o Pai, e da mesma forma que o Espírito é consubstancial com o Filho. Jesus disse ao Pai: vos dará outro Consolador. A palavra outro, em grego, empregada nessa passagem, significa ser alguém da mesma natureza, da mesma espécie e da mesma qualidade. O Espírito Santo, portanto, é igual como Jesus, da mesma substância, glória e poder. Irmãos, interessante
Pode vir aqui, pastor. O interessante da escritura, ou da tentativa, né, expressiva do escritor da lição, irmãos, me perdoe a minha ignorância. Eu não escreveria um negócio desse. É claro que o ser humano ele não tem uma mentalidade suficiente para compreender as coisas de Deus por ele, pelo seu próprio conhecimento. Mas aquele que tem o Espírito Santo e que é convicto da palavra que Jesus deixou escrita e que disse que o Espírito Santo ensinaria todas as coisas e nos faria lembrar de tudo que ele disse. Olha, irmão, o cara escreveu um negócio dele. Tentar explicar o Espírito Santo para nós como uma substância. Jesus, irmão, o Espírito Santo é substância aonde? No que? Substância fala de matéria, não fala de coisa, né? Fala desse tipo a pessoa comparar o Espírito Santo com uma substância, é da mesma substância de Cristo. Eu confesso que essa daqui foi fraquinha demais. Porque quem conhece a Bíblia, irmão, não tem dúvida. Quem conhece a Bíblia, entende a Bíblia pelo Espírito. Porque o que eu acho lindo em Jesus, o que eu acho lindo no Evangelho, é que se a gente depender desse conhecer do Espírito Santo, se a gente deixar o Espírito Santo nos ajudar, nos ensinar, entendeu? A sabedoria humana, irmãos, ela vai à falência. A sabedoria humana cai por terra, né? Haja vista que Paulo, né? Paulo disse, eu sou, ou melhor, eu fui fariseu. Paulo disse, eu fui fariseu. Acho que é Filipenses, capítulo 3. Eu acho que é Filipenses. Eu fui fariseu e fui daqueles bem terrível, né? Eu persegui a igreja de Jesus. E eu fui a fundo mesmo, porque eu conhecia as Escrituras mais do que ninguém. Mas quando ele conhece a Jesus, e quando ele se encontra com Jesus, e quando ele cai do cavalo, e quando ele fica cego, e quando ele volta a enxergar, e quando ele recebe o Espírito Santo, ele muda toda a sua teologia humana. E agora ele vai pregar a teologia do Espírito. Ele vai pregar agora o conhecimento de Jesus Cristo. E ele vai pregar e ele vai dizer, eu não venho a vocês, coríntios, com palavras, né, persuasivas, com palavras de sabedoria humana, mas eu venho a vocês com a palavra do Evangelho. E o Evangelho eu não tenho do que me envergonhar, porque o Evangelho é o poder de Deus. Deus, aleluia. Bendito és o teu nome, Senhor. Glória a Deus. Amém, irmãos? Consubstancial. O Espírito Santo é da mesma substância de Jesus. Tá bom com vocês? Assim? O Espírito Santo é Deus. Amém? O Espírito Santo é Jesus. Jesus é Deus. É tudo a mesma coisa, irmãos. Entendeu? É como eu já expliquei para vocês. Cada um no seu tempo, cada um no seu período, né? Teve Deus no princípio, a sua ação, né? Teve Deus de Gênesis a Malaquias, a sua forma de tratar, de agir, de operar no meio dos homens. Aí vem Jesus agora de forma diferente, né? Jesus vem com amor, Jesus vem perdoando, Jesus vem dando cura, Jesus vem dizendo, eu vim para salvar, eu vim para libertar, eu vou levar o pecado de vocês da cruz do Calvário, eu vou dar salvação, o reino de Deus está entre vós. Glória a Jesus. Não é verdade, irmãos? Jesus diz assim, eu
rogarei ao Pai e Ele vos dará outro Consolador. Jesus, irmão, Jesus era um Consolador. Jesus, ele já era um Consolador. Porque ele vem consolando o seu povo dizendo: eu sou o bom pastor. Glória a Jesus. E o bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. Jesus já vem consolando a sua igreja, o seu povo, dizendo: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E aquele que vier após mim, aleluia, terá vida eterna. Jesus vem dizendo e consolando a igreja, dizendo: aleluia, não turbe o vosso coração. Credes em Deus e credes também em mim, porque na casa do meu Pai há muitas moradas. E se não fosse assim, eu não vos teria dito: vou preparar lugar. E se eu for, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que aonde eu estiver, estejais todos comigo. Glória a Deus, aleluia. É? Mas a igreja tem visto um Deus diferente disso. A igreja tem ouvido um Deus diferente do que a gente vê e do que eu estou pregando aqui, né? Um Deus que mata, um Deus que fere, um Deus que... Entendeu? Jesus não veio matando ninguém. Jesus veio morrendo para nos dar vida. Agora, quem não quer Ele, é capaz que morra. A verdade é certeza, morrerá. Porque Ele é a fonte da vida. Amém, igreja? Terceiro tópico da lição. Então, quando alguém perguntar para vocês de que substância é o Espírito, você já sabe. É da mesma substância de Jesus. E tem mais, irmãos. O Espírito Santo, vamos lá. O Espírito Santo age no mundo e no ser humano. Vamos ver isso aqui? Para terminar? Hoje nós terminamos cedo. A atuação do Espírito Santo não restringe ao coração humano ou aos corações humanos. Ele age sobre a criação inteira. Ele atua no mundo e na igreja. A sua ação é ampla na vida humana, no passado, no presente e no futuro. Primeiro, no mundo. Sua atuação é visível e começa pela criação e preservação do planeta Terra. É o Espírito de Deus que se movia sobre a face das águas. A ação dele não ficou somente na ordem cósmica do universo. Ele continua como mantenedor e preservador de todas as coisas criadas. Envia o teu Espírito e são criados, e assim renova a face da terra. Salmo 104, verso 30. A atuação do Espírito acontece também nas coisas naturais, no dia a dia. Nem por isso deixa de ser uma ação milagrosa, como um exemplo que ele diz aqui, né? Um certo médico, um diagnóstico complicado, ou uma aprovação, né? num concurso concorrido, uma aprovação, uma promoção de cargo na empresa, entre outros. Então, o que o escritor está querendo dizer com isso? Que o Espírito Santo ele ainda age no mundo, na sua totalidade, na preservação do universo, na preservação da natureza, das aves, de tudo. O Espírito Santo está envolvido com todo esse contexto do universo. E no dia a dia do ser humano, uma promoção na empresa, né? Eu particularmente, eu não acredito para o mundo, não. Eu acredito que essa bênção aí é para aqueles que têm o Espírito Santo.
né? Porque no natural eu acredito que a vontade permissiva de Deus, a bênção, né? O bem de Deus que Ele estabeleceu para a terra está para todos, amém, irmãos? Amém. Quantos podem concordar comigo? Que o bem de Deus está para todos. O sol, ele nasce para todos. A lua nasce para todos. A chuva e como todas as outras coisas. Agora, quem é do Cristo, quem é de Cristo, aí tem uma parceria maior, uma participação maior das bênçãos dele. Eu acredito nisso. Porque se a Bíblia diz, irmãos, que o Espírito Santo não habita num templo idólatra, numa casa idólatra, como é que o Espírito Santo vai promover alguém que é idólatra? Então nós temos que dividir isso aqui, temos que saber colocar isso aqui, porque aqui o exemplo que ele está dando é como se fosse para todos, e não é isso, não é para todos. A bênção da comunhão e da participação do Espírito Santo é para aqueles que creem nele e ouvem ele, né? E guarda a palavra dele. Aleluia. Então ele te ajuda tanto na igreja, tanto lá fora, tanto na rua como na prova, né? Ele diz assim: estuda que você vai ser aprovado, e ele vai te dando as orientações. Então você quer fazer um concurso, aí você vai lá na livraria e pega um livro, pega outro, aí ele diz assim: não, pega aquele ali, aí você pega aquele ali. O Espírito Santo está te direcionando para você ser aprovado. Você está entendendo, irmão? Ou eu estou falando alguma besteira? Outro dia eu estava me ajeitando para ir no culto, estava tomando banho, aí o Espírito disse assim: tu não vai para onde tu quer ir não. Eu disse: mas eu já combinei com um vaso lá e tal. O Espírito Santo disse: não, você não vai para lá, você vai para a tua casa. Tinha culto na sede e eu estava querendo ir para outra sede, em outro lugar. E aí eu liguei para ele, está ali. Eu disse: Rubens, não vai dar não. A gente combinou para a gente ir ali, mas o Espírito Santo me disse aqui. Eu estava tomando banho no chuveiro e ele disse assim para mim: não vai não. Vai para onde tu congrega. E eu ouvi a voz dele. E passei bem. Porque quando a gente dá ouvido ao Espírito Santo, irmãos, a gente tem vitória, amém? Então dê ouvido ao Espírito Santo, obedeça a ele. Segundo, no plano divino da salvação, foi o Espírito Santo que conduziu a história da redenção humana por meio da nação escolhida de Deus, ou a nação escolhida, Israel. 1 Pedro capítulo 1, versículo 10 e 12, inspirou os profetas, 1 Pedro 19, 21, a sua presença está em toda a história dos antigos hebreus, como os 70 anciãos auxiliares de Moisés. Então o escritor está dizendo que o Espírito Santo ele está em toda a história. E nós sabemos disso, de maneiras e de manifestações diferentes, amém? Porque naquela época o Espírito ele era concedido apenas por um período. Você profetizava pelo Espírito, mas quando você terminava a profecia, o Espírito voltava para sua casa, para onde ele está, para onde ele habitaria. Aleluia, glória a Deus. Então veja bem, os 70 anciões de Moisés separou 70 homens, e diz a Bíblia que Moisés orou e esses homens receberam do Espírito que estava sobre ele. E engraçado que quando ele orou, faltava 2. Tinha 68 no recinto. Aí alguém que estava caminhando, não sei por onde, viu 2 homens, que eram os outros 2 que faltavam na reunião. Mas na hora de Moisés orar, na hora que Moisés está orando aqui, os 68 receberam aqui, os outros 2, 79 e os 70 lá no caminho, receberam lá no caminho. E eles profetizavam um para o outro, e alguém passou de largo e foi até Moisés reclamar: ah, Moisés, tem gente profetizando lá no céu. Aí Moisés disse assim: a minha vontade era que todos profetizassem.
face. Glória a Deus. Aí é onde ele vai abrir a boca santa dele pelo Espírito e vai dizer assim: olha, agora tem uma coisa, fica tranquilo que no meio de vós vai nascer e esse é profeta, e a esse vocês devem ouvir. Ele estava falando de Jesus, irmãos. Estava falando de Jesus. Amém? Aí vamos lá. Aí também o Espírito estava nos heróis, né, de Israel, como Otiniel, Gideão, Sansão, Davi e entre outros. O Espírito é a primeira pessoa com quem o pecador tem contato quando vem a Cristo, né? Embora tal experiência não seja reconhecida ou identificada no início, pois é Ele quem nos leva a Cristo. 1 Coríntios capítulo 12, versículo 3. Os irmãos lembram do meu testemunho que eu dei agora essa semana? Que eu não fui evangelizado por homem, eu não fui levado à igreja por pessoa, quem me levou à igreja foi o Espírito Santo. Os irmãos lembram? Veja o que o escritor está dizendo aqui, que esse Espírito Santo é a primeira pessoa que o pecador tem contato, ainda que essa experiência não seja identificada, né, no início, pois ele não conhece, nós não conhecemos, nós não temos essa capacidade de saber. Mas a certeza hoje que eu tenho que foi o Espírito Santo, porque a palavra está dizendo, entendeu, irmãos? Então, o primeiro contato de um pecador, é por isso que eu digo que a gente na igreja hoje, a gente precisa atentar para a palavra, para o Espírito Santo e deixar que ele entre e faça morada e faça algo que ele veio para fazer na gente. E que a gente, irmãos, sempre tenha em mente e em nossa consciência que não é a gente. Amém, irmãos? Não é a gente, não é eu, não é o pregador, não é o cantor, não é o levita, não é o homem e nem a mulher, mas sim aquele que nele está, aleluia, habitando, o Espírito Santo de Deus. Irmão, se o homem tivesse dado esse devido respeito e essa devida honra ao Espírito Santo, eu acredito que dentro dessa igreja agora, nesse exato momento, já tinha pelo menos uns 10 falando em línguas estranhas, adorando a Ele em espírito e em verdade. Sabe por quê? Porque hoje no nosso meio, irmãos, é muito estrelistas, é muita glória para o homem, é muita destaque para o homem. É verdade ou não é? É verdade. Nós deixamos de dar a glória, de dar a honra ao Espírito, ao Pai, ao Filho, para dar honra ao fulano, ao ciclano, ao beltrano, né? Haja vista que quando se faz uma festa, se convida logo quem? Quando se pode, porque nem todos podem, mas quando se pode, convida logo quem? O cantor fulano de tal, o pregador fulano de tal. Aí o que acontece? A igreja lota, a igreja fica esbarrotada, esperando o quê? Veio adorar a quem? Veio assistir a quem? Veio dar honra a quem? Esse é o evangelho que está sendo pregado e vivenciado nos nossos dias, irmãos. Porque o homem, isso é da natureza humana, se promover, né? Se destacar. Mas Jesus, irmãos, Jesus não se destacou. Jesus, ele não quis destaque humano. Jesus não quis glória humana. Ele deu foi glória a quem devia dar glória. Irmãos, já pensou para parar? Né? A gente às vezes birra com o irmão da igreja. A gente às vezes birra com alguém no nosso meio por causa de uma cara feia, por causa de uma situação na igreja. Já pensou se Jesus fosse birrar com alguém porque traiu? Já pensou se Jesus fosse
tomar as suas dores, porque ele não merecia passar pelo que ele passou. Quando ele estava no jardim, que vem Judas beijá-lo, Judas beija, e ele diz: tu traiu o seu amigo com um beijo. Foi só o que Jesus disse para ele. Aí vem Pedro com a espada, corta a orelha do soldado Malco. O que é que Jesus disse para ele? Pedro, guarda a tua espada, porque aquele que com a espada ferir, com a espada também será ferido. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Porque Pedro, se eu quisesse defesa, se eu quisesse que alguém me livrasse dessa hora, eu só fazia um clamor aqui ao Pai, e Ele mandaria agora. Aleluia. Quantas legiões Ele pediria? 12. Agora imagina, irmãos, para defender Jesus, 12 legiões, sendo que um anjo matou 185 mil. 12 legiões. O mundo inteiro. Acabava com tudo. Era mais ou menos isso que Jesus estava dizendo. Porque ele foi rejeitado. Ele foi rejeitado. E por ele ser rejeitado, se ele convida a legião de anjos do céu, ele acabaria com toda a raça humana. E ele seria Jesus até hoje, dando glória e honra ao Pai. Mas ele ainda sabia, ele sabia que a igreja da Penha estaria aqui, diante desta nação, diante deste povo, diante deste mundo, no século 21, estaria esta pequena igreja dizendo que o Espírito Santo é Ele, e que Ele vive, e que em breve Ele vai voltar para levar a sua noiva para o céu de glória. Aleluia! Cada aleluia! Tu és fiel, Senhor. Aleluia. Precisamos crer e precisamos pegar nessa última hora que Jesus vai voltar. Viu, irmão? Tem muito cantor falindo, viu? Não é só gospel não, é cantor que para mim é tudo a mesma coisa. Tudo canta por dinheiro, não canta para adorar, não canta. Você já viu algum show desses cantores gospel por aí, né? E Deus curar, e a pessoa vir até o altar com as cadeiras na mão, ou com uma vitória. Irmãos, haja vista que exista um caso perdido no meio do mundo, porque o Espírito Santo ele faz a sua obra, não depende do homem, ele depende da necessidade de alguém que acredita nele, né? E se alguém acredita nele, a Bíblia está dizendo, se a gente não fizer, o Espírito Santo veio para fazer. O Espírito Santo foi lá no meu quarto, na minha casa, e disse: levanta e vá para a minha casa. Eu disse: aonde tem uma casa? Aonde tem uma igreja? O Espírito Santo disse: vista a roupa que eu vou te levar. Você já entendeu isso? Eu sabia quem estava falando comigo, não sabia, que eu não conhecia a Bíblia. Agora eu sei que quem estava falando comigo era o Espírito Santo de Deus. Glória a Deus. Na vida humana, o Espírito Santo, terceiro ponto da lição, diz assim: no Novo Testamento, registrado no início da dispensação da plenitude do Espírito, e essa nova era começou com a descida do Espírito Santo no dia de Pentecostes. Essa descida foi para que Ele ficasse conosco para sempre. Foi a promessa de Jesus para a dispensação da igreja. Para a dispensação da igreja. João 14,16. E nos dias atuais, o Espírito continua atuando na vida dos crentes. Isso pode ser visto por meio do fruto. Oh, glória! Agora, o fruto do Espírito. Irmãos, o que é o fruto do Espírito? E das manifestações dos dons espirituais. Aqui eu posso entender uma das coisas que a igreja tem se perdido no meio da caminhada, é que ela dá mais ênfase aos dons espirituais. É por isso que tem muita gente desviada por aí, porque deu tanto crédito aos dons espirituais, que não é uma coisa para se não dar crédito, mas que
Uma vez que eu dou crédito ao dom do Espírito e não busco a pessoa, o fruto desse Espírito, irmãos, o dom, ele nada serve para mim. O dom que Deus me dá, esse dom aqui de pregar, esse dom de pregar não me salva. Salva quem me ouve. Glória a Jesus. Né? Tem um monte de pregador aí salvando um monte de gente com a palavra de Deus. E é a palavra de Deus que salva. Aí chegar diante de Jesus vai dizer: Senhor, Senhor. Aí Jesus vai dizer: aparta-te de mim que eu não te conheço. Mas eu pregava, eu curava, eu salvava as pessoas no teu nome. Porque no nome de Jesus, é a palavra de Jesus. Glória a Jesus. As pessoas, elas não têm essa percepção de responsabilidade da palavra. Porque o dom é bonito, o dom de profecia, o dom de revelação, o dom de curar é maravilhoso. O dom de maravilha nem se existe mais. É verdade. Ninguém vê falar em dom de maravilha. Porque já pensou nos dias de hoje, na crise que está? Dom de maravilha. Quem tem o dom de maravilha nesse período ia enricar. Ou você nunca viu o testemunho de quem tem o dom de revelação, que deixa a igreja para abrir um escritóriozinho só para revelar, só para quem tem dinheiro? Sabe o que aconteceu com uma pessoa que eu ouvi o testemunho dela? Morreu em cima da cama, com um monte de dinheiro, com câncer terminal, mas não se converteu, porque ela cauterizou a mente e ela achava que ela podia. A mesma coisa é macumbeiro, feiticeiro, esse povo que adivinha, esse povo, eles acham que eles podem, entendeu? É a mesma coisa. O dom não salva. A capacidade espiritual de revelar, de Deus mostrar, de Deus ser usado numa revelação. Já pensou? Esse moço aqui é novo e eu começar aqui agora a profetizar para ele, dizer o que Deus tem na vida dele e o que Deus vai fazer com ele. Isso não mostra que eu sou salvo, que eu sou um homem de Deus. O Espírito de Deus usa quem Ele quer e a quem dá lugar para Ele. Agora, detalhe, os frutos aqui, que o escritor está dizendo que a gente vê esses frutos, a gente vê a manifestação do Espírito pelos frutos. A pergunta que eu faço hoje para nós é a seguinte: vocês têm visto nos nossos dias, em nossas vidas, os frutos desse Espírito em nós? Vocês têm visto na igreja da atualidade esse fruto do Espírito? Que na verdade não são os frutos, mas que o fruto com vários gumes. E esses revelados por Paulo em 1 Coríntios, que vai dizer que é o fruto do amor, da longanimidade, da bondade, da mansidão, da temperança, a misericórdia. Será que existe essa atuação do Espírito nos nossos dias? Eu acredito que em alguns lugares, em alguns crentes, porque Jesus ele tem o seu remanescente na terra, irmãos, ele tem. Não adianta eu querer ser ingênuo aqui como Elias, dizer que só eu agora prego a palavra do Evangelho, só eu agora quero ensinar a igreja da Penha, só eu sei que a palavra de Deus muda aqui. Não, eu não sou hipócrita nem ingênuo ao ponto, mas eu tenho certeza que diante deste lugar, deste mundo presente, Deus tem os seus remanescentes que vive a palavra e que tem o fruto do Espírito Santo em sua vida. Glórias a Deus. É? Porque a coisa mais triste que eu tenho visto, irmãos, eu sou pastor, eu sou dirigente de congregação há 5 anos que eu dirijo igreja. Nesses 5 anos eu já vi tanta gente rebelde, que você olha para ela na igreja, no culto, irmãos, é uma bênção. Canta, profetiza, entrega a revelação do manto mesmo, é de Deus.
Deus usa a mesma pessoa, revela a mesma condição da outra, a bênção ou a vitória, ou às vezes a repreensão que Deus está dando para alguém, mas você olha o contexto de vida da pessoa, não condiz com o que a palavra de Deus requer da gente. E a gente precisa mudar essa história da igreja da atualidade, que não é os dons, não é a revelação, não é o dom de pregar bonito, não é o dom de ministrar, de louvar bonito, não, é a essência. A essência da vida cristã, a essência da vida de Cristo em nós, né? Porque quando Jesus disse para dar a cara, se alguém quisesse, era para dar a cara mesmo. Se alguém quiser bater, deixa. Mas pode cair um dente, não tem problema. É melhor entrar no céu sem um dente do que ir para o inferno com todos os dentes na boca. É? Amém? Eu quero terminar aqui, vou ler a conclusão para terminar. Verdade. E nós vamos fazer a nossa contribuição para a glória do nome do Senhor. Pastor Rubens vai louvar aqui para Jesus. Nós vamos ouvir o servo de Deus, adorar o Senhor. A conclusão diz assim: as informações sobre o Espírito Santo são